situações em que se torna mais urgente puxar para cima a média das contribuições previdenciárias. Este vídeo é inspirado num comentário que recebi de um outro vídeo que foi disponibilizado aqui no canal no dia 15 de fevereiro de 2024, em que eu falei, naquele outro vídeo, deixarei os links aqui, o card aqui em cima, falei no outro vídeo sobre a diferença entre a data do início da doença, a data do início da incapacidade, e naquele caso, naquele outro vídeo, se tratava de uma situação envolvendo dependente químico, era uma vídeo-resposta para uma pessoa que tinha um problema familiar com dependência química. Recebi um comentário dizendo: ah, mas é muito esforço para receber apenas um salário mínimo. E aí é que tá. Não é necessário, não necessariamente se trata de um benefício de um salário mínimo. Eu sei que na maioria das vezes não se consegue obter uma média muito maior, eu sei disso, mas não necessariamente. Isso não vale apenas para dependente químico. Falei do dependente químico porque, primeiro, é uma situação muito comum. Segundo, porque foi o contexto que provocou o vídeo anterior, que inspirou, inclusive, o comentário que inspirou este vídeo aqui. Terceiro, porque a dependência química, assim como outras doenças, ela não começa de uma hora para outra. Dificilmente alguém desenvolve a dependência química do nada. Simplesmente acorda no belo dia e começa a usar algum produto, alguma substância e se torna dependente. E mais, o que importa, como expliquei no outro vídeo, o que importa não é a data do início da doença, é a data do início da incapacidade. Então, nem sempre a dependência química incapacita para o trabalho. E quando ela incapacita, normalmente é depois de um tempo. A pessoa primeiro fica dependente química, passa um tempo, algumas pessoas conseguem se livrar da doença, outras não. Aqueles que não conseguiram se livrar da doença e acabam tendo um agravamento, acabam então se tornando incapazes para o trabalho e, dependendo da situação, até mesmo incapazes para os atos da vida civil. Mas a dica do vídeo para quem tem um familiar dependente químico: caso haja condições financeiras, puxar a média das contribuições para cima. Caso o seu filho, seu marido, sua esposa, seu familiar, não importa, dependente químico ou portador de qualquer outra doença de evolução, qualquer outra doença com tendência progressiva, caso ele nunca tenha pago o INSS na vida, dica, algumas doenças isentam, dispensam a carência, que são as 12 contribuições mínimas, um dos requisitos para aquelas doenças. Outras doenças não dispensam a carência. A dependência química não dispensa a carência. Então, dica, fazer 12 contribuições, no maior valor possível, mas que façam as 12 contribuições, de preferência de maneira sequencial, mês a mês. Depois de fazer essas 12 contribuições, caso seja realizada uma única contribuição por ano, será suficiente para preservar a condição de segurado. Isso se for uma única contribuição como contribuinte individual. Se for como facultativo, deverá ser uma a cada 6 meses. Então, sendo realizada esta uma única contribuição por ano, no exemplo do contribuinte individual, o custo anual para se manter filiado, para se preservar a condição de segurado, é menor do que pagar um salário mínimo todos os meses. Vamos ver? Vamos para a calculadora? Para aquela pessoa que paga no salário mínimo com alíquota de 11%. O salário mínimo é R$ 1.420. R$ 1.420 vezes 11%. Ela terá um custo de R$ 156 por mês. Vezes 12. Ela terá um custo anual de R$ 1.847. Ela gastará R$ 1.847 por ano pagando o INSS. E caso ela fique doente, receberá um benefício de um salário mínimo. Agora vamos ver aqui a situação de uma pessoa que pagará sobre o teto da Previdência
Então, com a alíquota de 20%. O teto da Previdência, arredondando, é R$ 7.500, vezes 20%, terá um custo de R$ 1.500 por ano. É óbvio que se as 12 primeiras contribuições foram no salário mínimo, o que eu não aconselho para aquelas pessoas que têm condições de pagar sobre o valor maior, mas para as outras pessoas é a única alternativa. Se as primeiras 12 contribuições foram no salário mínimo, e o cálculo do auxílio-doença é pela média dos salários de contribuição, a média será elevada conforme forem entrando as contribuições maiores. Vamos para esse primeiro cálculo aqui, então, envolvendo apenas a primeira contribuição no teto após as 12 contribuições no salário mínimo. Então vamos imaginar que o segurado efetue 12 contribuições tendo como base de cálculo, né, sobre o salário de contribuição de um salário mínimo, 1.420. Então, o somatório do salário de contribuição dele nos primeiros 12 meses será de R$ 17.000, que dividido por 12 volta para os 1.420, que será a média da sua contribuição. Aí ele passa a fazer uma única contribuição no teto por ano. Aí no ano seguinte ele faz uma contribuição, vamos lá, isso aqui mais o salário de contribuição do teto, vamos imaginar R$ 7.500 só para ficar número redondo. Ele terá, o somatório do salário de contribuição dele terá sido 24.524, que dividido por 13 já puxou a média dele para 1.887. Para fins de aposentadoria por invalidez, esta elevação de 1.420 para 1.800 e poucos reais não resolve muita coisa. Isso porque, depois da reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por invalidez é de 60% da média das contribuições, acrescido em em 2% para cada ano que exceder ao 20º. No nosso exemplo, portanto, a pessoa voltaria para o salário mínimo. Mas o auxílio-doença é 91% desta média. Agora, vamos imaginar que esse nosso amigo que teve 12 contribuições no salário mínimo, ele não pediu o auxílio-doença após a primeira contribuição do teto. Vamos imaginar que ele ficou 2 anos contribuindo sobre o teto após as 12 contribuições no salário mínimo. Vamos ver para quanto que iria a sua média. Então vamos voltar aqui. Nosso amigo fez 12 contribuições, tendo como salário de contribuição o salário mínimo. 12 contribuições vezes 1.420. Nos primeiros 12 meses, ele alcançou esse somatório aqui de salários de contribuição. Aí depois, ele acrescenta um salário de contribuição de R$ 7.500. Aí, no segundo ano, após essas 12 contribuições, ele faz mais uma contribuição também sobre R$ 7.500. Ele terá 14 contribuições, 12 no salário mínimo e 2 no teto. Essas 14 contribuições aqui somaram isso tudo. Vamos ver para quanto que foi a média dele. Isso aqui dividido por 14. A média dele já foi para R$ 2.288. No caso da dependência química ou de outras várias outras doenças, as pessoas ficam bastante tempo sendo portadoras da doença sem serem incapazes para o trabalho. Os danos na saúde vão acontecendo, vão se avolumando, os problemas vão se acumulando, e em um determinado momento do futuro ela se torna incapaz. Mas às vezes, entre o diagnóstico da doença e a incapacidade para o trabalho, nós temos 10 anos. Nós temos mais de 10 anos. Vamos agora fazer o cálculo numa situação dessas. Vamos imaginar que um casal detectou que o seu filho tinha dependência química ainda lá com 18 anos de idade. E eles fizeram o que eu estou imaginando aqui.
12 contribuições no salário mínimo e 10 contribuições no teto. É claro que eu estou preservando os valores, eu estou fazendo de conta que não tem inflação no país para facilitar o nosso raciocínio. Vamos para a calculadora. Então, o nosso amigo fez 12 contribuições sobre o salário mínimo, que a gente já fez essa conta aqui algumas vezes. Nos primeiros 12 meses, ele somou isso aqui de salário de contribuição. Aí, nos 10 anos seguintes, vamos fazer com 10 anos, né? Não com 9 a mais, vamos fazer com 10 anos a mais. Nos 10 anos seguintes, ele pagou sobre o teto. O teto é R$ 7.500, vezes 10 é 75 mil. Então, a gente tem aqui 17.040 mais 75 mil reais, que são 10 anos com uma contribuição sobre o teto por ano. Então, ao longo de 10 contribuições de teto e 12 de salário mínimo, ele já verteu um somatório de R$ 92.040. Então, isso aqui foi ao longo, portanto, de 12 de salário mínimo mais 10 de teto, 22. Quanto é que é isso? Este número dividido por 22. Olha para quanto que foi a média dele, R$ 4.183. Vamos lembrar mais uma vez que o custo de fazer uma contribuição no teto por ano é menor, é um pouco menor do que fazer 12 contribuições no salário mínimo, mesmo considerando a diferença de alíquota. 20% de R$ 7.500 é R$ 1.500. 11% de R$ 1.420 é R$ 152, que multiplicado por 12 vai para 1.800 e poucos reais. Então, é mais barato fazer uma contribuição no teto do que 12 no salário mínimo. Agora, vamos ver qual é a diferença de resultado para essas diferentes estratégias, ou melhor, para esses diferentes planejamentos previdenciários. O auxílio-doença é um benefício de 91% da média das contribuições. No cálculo anterior, daria R$ 4.183 a média das contribuições daquele nosso amigo que fez 12 no salário mínimo e 10 no teto. Esse valor aqui, 4.183 vezes 91%, quanto é que vai dar? 3.806 será o valor do auxílio-doença dele. Então vamos imaginar duas famílias com o mesmo drama familiar, um filho dependente químico. Numa delas, a família paga um salário mínimo todos os meses ao longo da vida para que aquele seu filho tenha um benefício previdenciário que será de um salário mínimo. Na outra família, na casa ao lado, eles decidem fazer 12 contribuições no salário mínimo e, a partir de então, fazer uma contribuição no teto, sobre o teto. Após 10 contribuições no teto, que poderá ser uma por ano, mas é claro, se a situação econômica melhorar, pode ser mais frequente, mas após 10 contribuições, o valor do benefício de auxílio-doença será significativamente diferente. Numa nós tivemos, um receberá um salário mínimo e o outro receberá R$ 3.806, sendo que em ambos os casos o aporte financeiro para o INSS foi praticamente o mesmo. O segurado que pagou mais receberá um valor muito menor do que o seu vizinho que pagou menos. Veja como isso é contraintuitivo e como é importante haver um planejamento previdenciário sob medida para as circunstâncias de cada um. Quem está apostando as suas fichas em uma aposentadoria por idade, ela precisará ter 180 contribuições.
além da idade. E aí, com uma contribuição por ano, talvez fique meio ruim, né? Talvez fique meio demorada essa aposentadoria por idade. Mas quando as circunstâncias específicas envolvem um alto risco de incapacidade laboral no futuro, é necessário fazer uma avaliação mais específica para cada caso concreto. O nome disso é jogar com o manual embaixo do braço. Tudo que falei aqui é perfeitamente legal. É seguir as regras do jogo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.